Sou Larissa e eu sou nutricionista já há 11 anos, né? E eu ter estudado mais sobre nutrição, assim, eu devo muito à doutora Rogéria, porque foi no consultório dela que eu cheguei lá, ela falou assim, mas você é nutricionista, você tem que estudar. E aí, então, assim, eu fiz a pós de nutrição funcional, né? Que hoje é uma linha da nutrição que tem suas coisas boas, mas tem também as suas coisas não tão boas, né? Como tudo. Mas eu sou nutricionista funcional e depois disso eu fiz a fitoterapia também, né? Que é o trabalho com as ervas. E hoje eu trabalho muito com a fitoterapia Aham. aliada a tudo, né? A nossa vida, né? De uma forma. Eu hoje sou terapeuta holística também, porque eu trabalho com aromas, e aí já. Enfim, essa sou eu. Um pouco cientista, um pouco sem ser cientista. E estou aí para tentar que a gente entenda aí um pouco mais sobre a microbiota, né? Ajudar as pessoas Isso. a entender a Sim, importância sim. disso na nossa vida, né? Eu acho que porque para mim a primeira vez que eu ouvi falar isso já há muitos anos atrás foi uma coisa fantástica, assim, foi caramba, como assim, né? E eu nem sabia disso, né? Então, eu Aham. imagino que isso possa ser um assunto que muitas pessoas tenham interesse, né? Eu Aí em acredito que sim, saber o Maria. que que é. Acredito que sim. É, Bom, então, que que legal, né? bom. Que bom que você acabou, que eu tenha influenciado você de alguma forma. Isso é muito bom para mim. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando. É muito bom você, assim, ser influenciadora para a pessoa crescer, para a pessoa estudar, aprender, porque toda a nossa vida faz a educação e a gente só cresce, né, Larissa? Não profissionalmente como pessoa. A educação, ela é tudo na nossa vida. Eu costumo dizer isso, Com né? certeza, com Educação é tudo, certeza. ela é mais que tudo na vida da gente. Bom, Foi uma e influência muito positiva. sim, em tudo, né? É muito bom a gente estudar e a gente aprender todo dia um pouquinho. Eu costumo dizer que todo dia eu aprendo um pouco mais, eu estudo um pouco mais e vou aprendendo, aprendendo, e a gente nunca aprende o que tudo, né? Vamos dizer assim, sempre a gente fica com aquela sede de aprender mais, né? Bom, então você É. vai dizer para a gente um pouquinho, Larissa, o que que é essa microbiota? O que é microbiota? O que é esse nome, né? O que quer dizer isso? Então, é uma série de micro-organismos, né? E aí a gente vai ter bactérias, vai ter lactobacilos, enfim, a gente vai ter muitas coisas que habitam o nosso corpo, né? Então, É, assim, ela pode estar em todos os lugares que você, assim, que tem pele. imagina. Então, você tem boca, você tem microbiota na vagina, você tem microbiota no intestino, né? Que é o que Sim. é o foco, né? Eu acho que hoje é o que a gente mais estuda na nossa própria pele, né? Mas o que a Aham. gente mais descobriu foi sobre a microbiota intestinal. Porque como essa microbiota pode afetar todo o funcionamento do nosso corpo, e inclusive prevenindo, né, doenças no futuro, né, Aham. diabetes, né, principalmente as doenças cardiovasculares de uma forma geral, infartos, né, e outros problemas que a gente sabe que a gente vai ter, problemas de veias, né, de uma forma geral. Aham. Tudo isso, assim, já Inflamações, né? inflamações, tudo que tem a ver com inflamações, né? E aí entram todas as ites, né? E, enfim, tudo aí, as sinusites, as rinites, as questões também da mulher, né? A infecção do trato urinário, que a gente sabe que a gente trata a mulher aí todo dia, isso é uma coisa muito recorrente, né? As Sim. candidíases e As as candidíases de inflamações que a gente repetição. aquelas que a gente nem sabe o que que é, mas que a doutora olha e fala assim, olha, tem alguma coisa aí que não tá legal. Então, assim, né? E inflamações que a gente ainda tá longe de saber, né? O que que é. É. E o trabalho dessa microbiota, né? Então, Então, basicamente são isso. São micro-organismos. Então, a gente, para poder ver isso, são exames extremamente sofisticados que não estão Aham. acessíveis ainda para a gente na maioria das vezes, né? Ele existe, com certeza tem, mas não são assim tão
divulgados. Mas que existem várias formas da gente entender se essa microbiota está saudável ou não. Isso também a gente consegue visualizar isso aí muito bem. Ô, Larissa, e como que essa microbiota ela é formada ao longo da nossa vida? Ela já começa quando nós nascemos? Como é que funciona isso? Porque nós estamos o tempo todo em contato com milhões de bactérias, né? E isso aí tem que ter um equilíbrio, né? Que a gente chama uma simbiose, né? Vamos dizer assim, uma simbiose, ou seja, a bactéria ela está ali, mas ela não pode nos causar mal. Ela está ali para nos ajudar em muitas coisas, né? E assim, como que essa bactéria ela se forma desde que a gente nasce? Como é que funciona a formação dessa flora bacteriana para a gente, microbiótica? Isso, então, isso já vai se formar lá já, talvez no processo lá, isso ainda a gente não sabe muito bem, mas até no processo gestacional, né, da mãe, você já tem essa aqui. E aí a gente já sabe também que até o espermatozoide, né, já influencia tudo ali, então até isso se estuda, né, da microbiota lá antes de tudo. Então, assim, mas basicamente o que a gente sabe é que a gente, já no momento do nascimento, e isso também os estudos são bem claros, que o tipo de parto influencia muito. Então, tem um estudo influencia bem muito. Então, tem um estudo bem legal que fala que as crianças que nasceram de parto cesárea, né, elas têm mais chances de desenvolver diabetes no futuro. Isso foi um estudo que eles fizeram, né? Olha, quem tem... Eu li esse trabalho. Pois é. Então, assim, e esse também é um trabalho bem claro já. Então, porque o que se sabe, o que se faz muito é comparar a flora de quem tem diabetes com quem não tem. E aí eles vão tirando as coisas ali que são iguais né, e do outro até chegar a um denominador comum. Então, assim, tem essa questão aí do nascimento. Aí, da via de nascimento, se parto normal ou cesariana. Isso. A amamentação, né? Que essa daí eu acho que é bem clássica, né? Essa é bem importante. Exatamente, que a gente já sabe. E aí, assim, a mãe ter essa consciência, né? De que a amamentação também é importante já para essa flora aí desse bebê, né? E a alimentação, a primeira alimentação do bebê. Porque também, quando você começa a alimentar a pessoa, por exemplo, com leite, né? Que a gente sabe que muitas mães não podem, enfim, a amamentação é um tabu aí às vezes, mas às vezes você tem que introduzir, às vezes, alimentos ao bebê muito cedo, né? E isso faz mal, porque é como se tivesse uma agressão ali, né? Um agente inflamatório. Então, você já começa a ter, desde cedo, um intestino ali já sendo muito maltratado, já com a alimentação na infância. E o uso de antibióticos, né? A gente sabe que, algum tempo atrás, a gente comprava antibiótico na farmácia como se não fosse como nada, a naturalidade. Né? E a gente ainda sabe que tem médicos e, enfim, que ainda prescrevem, tipo, não toma porque mal não faz. Não, faz mal. Se você não tem um problema, vai fazer, né? Então, assim, é só... E tem pessoas que tomam, eu tô com uma dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Então, assim, que quando você faz isso, tem que pensar que você tá ali também tendo um problema ali. Você tá matando as bactérias boas e as ruins junto, né? Então, e você fazendo isso, principalmente na infância, isso agrava cada vez mais, né? Porque a colônia começa na infância. Isso, assim, isso também os estudos mostram, que isso se inicia ali no processo da infância. Né? Então, a formação dessa flora saprófita, né? Essa flora natural, ela é importantíssima quando o aleitamento é exclusivo, né? Até 6 meses, né, Larissa? E aí, quando você passa a dar outro tipo de alimento, o organismo vai se preparando para essa mudança, né? Que é a quebra dessas proteínas, desse carboidrato, tudo aquilo que a criança vai... E é importante que seja cuidadoso, né? Essa introdução do alimento para a criança, para o bebê, né? É muito importante isso, né? Sim, com certeza. Não é uma coisa assim, né? Não, vou dar açúcar, né? A gente sabe que às vezes
rola ali, né, o leite com açúcar, porque a criança precisa de açúcar. Tem uns tabus aí enrolando, e o açúcar é uma coisa que faz muito mal para a microbiota, porque ele alimenta as bactérias ruins que a gente tem. Né? E aí é como se você estivesse dando... eu costumo fazer uma explicação muito prática, que a gente tem os soldadinhos bons e os soldadinhos ruins ali. Né? A gente tem... E eles ficam ali juntos. É aquilo que você falou, uma simbiose. Não tem como a gente viver só com um, né? A gente tem que viver com os dois e eles têm que estar em harmonia. Então, a gente tem que alimentar, só que a gente tem que alimentar o soldado bom, né? E se a gente fica só alimentando o soldado ruim ali, com açúcares, né, e tudo, isso se torna cada vez mais difícil, né? E aí a nossa flora não dá conta. É verdade. E ela pode... Como que ela ajuda essas bactérias, essa microbiota, como que ela ajuda o nosso corpo a funcionar, Larissa, por exemplo, na quebra de algumas substâncias, de proteínas ou de açúcares, facilitando, protegendo a mucosa? Exatamente. Ela faz isso, né? Você ter uma flora, uma microbiota boa, né? Você vai ter uma digestão boa também. E você vai, consequentemente, aproveitar melhor os nutrientes que você está ingerindo. Isso acontece muitas vezes, as pessoas querem tomar vitamina. Ah, porque eu quero me encher de polivitamínicos, né? Ah, vou tomar vitamina disso. A gente sabe que a gente atende a mulheres como a gente sempre quer tomar vitamina, porque vai melhorar meu cabelo, vai melhorar. Se a sua flora não estiver boa, né, você não vai ter capacidade, às vezes, para absorver aquilo. Além de que a gente também já sabe que essa microbiota também produz substâncias boas para o nosso corpo. Ela também produz vitaminas, né? A B12 já é uma vitamina conhecida que é produzida em flora, né? Uma parte da B12 é produzida pela flora intestinal. E tem aquelas vitaminas que aparecem a cada dia, né? Cada dia uma vitamina nova, que a gente descobre aí uma nova substância. Então... E protegendo a gente, porque a porta de entrada, às vezes, para muitas doenças, né, é pelo intestino. A gente tem um sistema primário, que é o sistema GAUT, né, que fica ali, que é o nossa primeira defesa. Defesa, né? Defesa. E isso. E, assim, muitas doenças entram por ali. Então, se você não tiver com essa flora boa, né, você vai ter. Então, é uma participação no sistema imune e de uma forma bem... me fugiu a palavra, mas assim, bem clara, né? Que nessa questão do sistema imune, inclusive, uma das coisas, quando eu atendo alguém que está com muita... candidíase demais, e a gente vê que é uma paciente com imunidade fraca, né? Quantas vezes esse mês você já teve que não pôde trabalhar porque você estava de licença? Várias vezes, né? Porque eu não conseguia, porque eu tô doente. Então, isso já é um sintoma de que tem algum problema com a tua microbiota. As pessoas associam muito a tipo, gases, eu tô com muitos gases, mas não necessariamente é só isso, né? Assim, também uma baixa de imunidade já é um sintoma de que pode ter algum problema aí na tua flora. Nessa flora, né? Por exemplo, tem algumas doenças que podem acontecer desde a criança, assim, eu acho que até essa questão da alergia, né, de processos alérgicos, não sei se você concorda, mas, por exemplo, asma, até problemas alérgicos, rinites alérgicas na criança, todas essas alergias que a criança apresenta muito precocemente, parece que está relacionado também, né, Larissa? Essa questão dessa flora mal formada, né? Vamos dizer assim, no primeiro ano de vida, né? Exatamente. E isso entra muitas questões, né? Entra a questão daquele, às vezes, assim, aquele primeiro leitinho que é dado para a criança em maternidade. Colostro, né? Mas aí a criança não é o primeiro leite que a criança toma, né? Porque aí a criança vai nascer, chega lá até a mãe na maternidade, receber a criança, até não sei o que, acaba recebendo um primeiro leite que não é o que isso aí também não deve ser nada bom, né, Larissa? Nada bom, porque assim, o nosso corpo é preparado para receber, né,
a primeira, a flora que vem da mãe, que é o colostro, que é tocar a boquinha que vai tocar no peito da mãe. A própria Então, pele da mãe, né? Do bico do peito, tudo exatamente, isso. tudo é o corpo, né? E até esse excesso, às vezes, de limpeza que às vezes a gente tem, né? Isso também prejudica a formação da nossa flora. Obviamente, não estou falando aqui, gente, para ninguém ser sujinho, não. Ainda mais em época Deus de me Covid, livre. né? Deus nos livre disso. Principalmente Mas agora. Isso, mas existe exatamente, existe um excesso aí, né? Por exemplo, os leites. Antigamente a gente bebia leite. Hoje em dia, se o leite, o HT que a gente bebe, ele não tem a flora dele, a microbiota dele é completamente destruída. Destruída, né? Então, A conservação. e aí você não tem. Então, foram coisas que ao longo do tempo, obviamente, a pasteurização do leite trouxe coisas bem interessantes para a gente, né? E não vamos negar isso. Mas também fez com que a gente deixasse de ser exposto a esse tipo de bactéria que também fazia bem, né? Então. Sim, fazia parte. Exatamente. Eu li uma coisa muito interessante também, Larissa, sobre o seguinte, dizendo que, óbvio, quando você pega uma população onde a pessoa mora no interior e que tem uma vida mais de campo, que come geralmente verdura colhido ali, tem uma alimentação com menos carboidrato, menos substâncias industrializadas, é completamente diferente a microbiota dessa pessoa da pessoa que é criada e que vive na cidade grande consumindo tudo que é super ultra processado. É completamente diferente, né? Sim, isso também é muito claro, né? Que o que vai alimentar essa flora, por exemplo, alimento cru, né? As pessoas às vezes não comem, né? Eu que trabalho com nutrição, mas você não comeu, não come nada cru? Não comi. E a pessoa nem se parou para pensar. Então, assim, e isso tudo são fibras boas, né? Que alimentam a nossa flora, né? Que alimentam essa microbiota, coisas que vão fazer dela, e são micro-organismos também. A gente acaba ingerindo micro-organismos. Então, não tem jeito, né? Então, assim, essa é a flora que vai sendo feita, a microbiota vai fazendo ao longo da vida. Se você quando é criança, você come o quê? Não, é gelatina, açúcar. Então, assim, fala muito sobre a sua... E assim, o mais é que a gente não tem como recuperar isso, né? Por mais que a gente... Não. Então, os estudos demonstram que isso é muito pouco. Que não. Que a gente nunca vai ter aquela microbiota que a gente deveria ter. Eu, por exemplo, nasci de parto cesárea, mas eu fui amamentada até 2 anos. Bastante tempo. Então, assim, mas tive uma infância que foi extremamente uso de antibiótico em larga escala. Eu também. Sem nem saber. Sem comentários. Sem comentários. Exatamente. Então, assim, e aí isso destrói a nossa base, né? Então, assim, a base a gente não vai ter. Isso não... Agora, com certeza tem como a gente não piorar ela, né? Sim, a gente tenta ajudar, né, Larissa? Exatamente, mas assim, a gente tende a não deixá-la ficar pior, né? Mas assim, que a gente recupera o que a gente deveria ter ganhado na infância, isso daí não, porque é um crescimento normal, cresce junto com a sua perna, com o seu braço, então é a base da tua, mas dá pra gente melhorar, com certeza. Melhorar com certeza dá, né? Melhorar a qualidade da alimentação. E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente pode fazer para melhorar essa microbiota, a intestinal, por exemplo? Você acha que nós fazermos uso de probióticos ou pré-bióticos? O que é um probiótico? Explica pra gente. O que é um probiótico? Então, um probiótico, né? Ele é um micro-organismo, né? Que ele vai favorecer já é uma... eu uso muito lactobacilos, mas pode ser bifidobactérias, né? E aí ele vai entrar, você vai tomar ele, né? Geralmente você toma ele nativo, hoje em dia, e ele é ativado, né? Já só no intestino, e ali ele vai crescer, né? Ele vai ajudar
aquela tua microbiota boa, né? Com certeza, usar o probiótico é bom, é muito bom. Só que até para isso, você precisa estar com esse intestino preparado para receber esse probiótico. Porque se às vezes a pessoa chega, tá prisão de ventre, dias sem evacuar, e aí ela quer usar probiótico. Não adianta. Esse que eu queria te perguntar, assim, o que faz você pensar que independente da pessoa ter a doença metabólica, mas o que faz você pensar e entender que essa pessoa está com essa microbiota alterada? É pelo ritmo intestinal? É pelo aspecto das fezes? Como é que funciona isso? Tem como a gente ter essa noção? Tenho. É aquilo que eu te falei. Primeiro, quando você vai numa consulta, né? Assim, eu vou investigar toda a tua vida. Eu pergunto de doenças de infância. Então, entendi. assim, eu já sei. Se a pessoa, tipo, olha, fui uma criança muito doente, fui uma criança, né? Isso tudo eu já vou sempre alérgica. Exatamente, já sei, né? E assim, não necessariamente isso vai estar ligado a um intestino ruim, não. Pode ser que esteja, tá? Na maioria das vezes, obviamente, esse intestino ou é preso demais, ou é solto demais, né? Ou tem gases demais, mas pode ser que não tenha. A alteração pode vir em pele, né? Assim, pele, cabelo. Processos alérgicos, eu acho. Alérgicos respiratórios, eu acho que é o mais comum. Respiratórios e de pele também, né? As pessoas com dermatites, né? Ites todas, elas não têm uma microbiota boa, né? Então, assim, são sintomas de que a microbiota intestinal não é adequada. Mas, voltando à pergunta lá, que eu não respondi ela inteira, né? Que você me perguntou como melhorar essa microbiota que a gente tem. E na hora me veio comendo comida, né? Porque as pessoas... De verdade, né? Comida. Exatamente, comida de verdade. E o mais próximo da natureza que você puder, né? Então, assim, você consumir... você vai consumir uma alface, né? Você vai fazer cenoura ralada. Agora, não os ultraprocessados, né? Que aí já entra misturas, né? Você vai... E falam muito dos ultraprocessados, mas hoje em dia tem muito falso alimento natural também. Que você pega aquilo ali, esses leites agora... Eu fiquei irritada com isso esses dias, porque esses leites de caixinha, agora que é leite de amêndoa, leite de... sim. Cheio de aditivo, cheio de coisa ruim, não adianta. ignorante. A não ser que acho que você faça em casa, então, né, Maria? Exatamente. Então, por isso que eu tô... Exatamente, por isso que eu tô falando, assim, as pessoas também perceberem que não é porque tá ali bonitinho, natural, é que é natural, não. Entendeu? Olhar mais o que é e pensar. Então, assim, a nossa microbiota boa precisa de alimentos vivos, alimentos o mais próximo possível da natureza. Larissa, não gosto, a minha conformação física... porque a gente sabe, a gente que trabalha com nutrição sabe que tem gente que não é para comer muita coisa fria, que tem que ir para um lado, mas come cozido, pelo menos, né? Feito no vapor. Mas não é pensar nisso já. Aí as pessoas querem misturar leite, já querem misturar mas não pode botar um molhinho, né? Aquele molhinho pronto, cheio de conservantes. Exatamente. Então... Então, essas coisas, assim, que eu acho que fica a ideia aí para as pessoas de que a gente precisa comer alimentos naturais. E como eu falei do leite, né? Do leite UHT em si, eu não sou radicalmente contra o leite, longe disso, né? Porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas consomem muito leite, queijo, né? E tudo. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ter um certo equilíbrio nisso, né? Fontes naturais de lactobacilos, né, que são probióticos, são os iogurtes, né? No queijo você também vai ter também uma microbiota própria, né? Do próprio queijo.
É o queijo fresco, né? Ou o Minas, ou o Minas padrão, aquele queijo curado, né? Então, assim, todas essas coisas são mais próximas do que você tomar o leite UHT, que é totalmente morto, né? Não, Não não tem tem nada, nada né? de. Ô, Exatamente. Larissa, Então, a gente. perguntaram aqui pra gente se Uhum. esse kombucha é legal de ser consumido. O que é kombucha? Então, kombucha é da mesma linha ali do kefir, né? Ah, É do uma kefir, colônia. sim. Isso, só que essa é uma outra colônia, e aí é uma colônia de micro-organismos também, tá? Eu não vou saber Sei, dizer quais micro-organismos tem ali. Acho que ninguém sabe ao certo. Cada kombucha vai ter um. Mas basicamente sei. você faz uma bebida fermentada. E aí essa bebida, obviamente, é rica em Ah, sim, é probióticos. uma bebida fermentada, sim. Aham. E aí ela vai ser rica em probiótico. Então, sim, é legal tomar, sim, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E é natural na maioria das vezes, né? Não, você mesmo pode fazer, você pode ter a tua colônia em casa e você mesmo pode fazer. E E é tem muita gente difícil que, você manter isso? É difícil manter? olha, não é fácil. Eu tô Eu dizendo assim, tentei eu uma não vez, sou não deu certo. isso, então, eu Uma não vez eu sou nem tentei, não deu certo. eu não sou nem um pouco preguiçosa com isso. E assim, o kefir eu consegui, eu foi, né? Assim, eu consegui, usei kefir durante muito tempo, mas mesmo assim dá um certo trabalho, que você tem que ficar ali lavando, cuidando daquilo, né? E tudo. E o kombucha eu nunca consegui. Mas eu tenho, Aham. assim, tem muita gente, eu ia falar já, eu tenho uma amiga que faz, né? Já aqui fazendo. Mas assim, que é uma delícia. Ela entrega, então assim, hoje em dia, se Ah, você, quem legal, quiser Larissa. Depois ali, você dá pra gente o contato sim, dela. sim, dou sim, dou sim. Pode deixar que eu depois passo o contato. E assim, não tem só ela, não. Hoje em dia tem várias marcas, né, que fazem isso. Aham. E assim, eu acho que isso aí, ainda mais que são marcas bem artesanais, eu acho que dá para comprar pronto, porque Mas melhor eu porque, por realmente. exemplo, eu vi que eu quando ano passado eu fui a um congresso em Barcelona e lá eu vi que se vende no supermercado, assim, já se vendia Sim, kefir no supermercado com a maior facilidade. E aqui é. nessa época ainda não está, agora já se vende, né, o kefir Já se vê, já se industrializado. vê. Já Mas se eu não vê. E sei se a agora, gente mas pode confiar tanto, né, Larissa? é isso que eu ia falar. Tem que olhar, porque tem marca que tá botando adoçante. E aí entra naquilo que eu te falei, entendeu? Não, Aí não aí adianta acabou. também. É, A aí gente não adianta sabe que nada. um dos adoçantes aí que foi super divulgado quando ele surgiu, que foi a sucralose, e ele Aham. surgiu muito bonitinho, a embalagem, o marketing dele era lindo, não sei o quê. Era aquela gotinha, né? Que parece a embalagem parece uma gotinha com a tampa azul, sem falar nomes, né? Mas assim, todo mundo sabe Sem qual é. citar nomes. Isso, é. E hoje a gente já sabe que a sucralose, ela é uma agressora dessa microbiota, dessa flora intestinal, né? Então, assim, e que faz mal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? É. Então, você ter uma alimentação mais natural, aí a pessoa já vira para mim e fala assim, Larissa, você é muito radical. Não, não é isso. Eu tô falando para equilibrar. Obviamente, eu Aham. vou comer pizza, eu vou comer outras coisas, né? Mas não vou ficar ali só fazendo isso, só comendo farinha, né? Tem que É. saber que eu tenho coisas boas, que eu preciso alimentar as coisas boas que eu tenho no meu corpo, Eu vi né? aqui que perguntaram, Larissa, para gente, uma pessoa que toma Prolive, e perguntou, Uhum. o que a gente estava falando, qual a diferença de a gente tomar um probiótico é, industrializado, Prolive, ou 20 bi, o que seja, ou o Uhum. natural, por exemplo, kefir ou kombucha, o que que você acha? Então, vamos lá. Eu acho que tudo depende do caso, né? Tudo Aham, depende do que a gente está ali, o que o paciente tem de disponibilidade em relação a isso, né? O kefir é ótimo, mas a gente não tem como controlar as bactérias que tem ali, tá? sim, Nem o kefir, nem o kombucha. Então, se é entendi. uma paciente, por exemplo, imunodeprimida, né? Uma paciente que já. É, Aí eu não recomendo, tá?
Tem Os pacientes que têm defensores do contraindicação, kefir... né? Pacientes em quimioterapia, em tratamento de câncer, elas não podem Exatamente, usar nada que exatamente. possa contaminá-las. Então, por isso Tem que eu tô te isso. falando, que tudo depende, né? Então, Uhum. assim, às vezes as pessoas me perguntam, essa semana mesmo me perguntaram exatamente sobre isso. Uma pessoa que estava fazendo tratamento de câncer, que tinha ganhado kefir, que disseram que era um probiótico bom para ela. É. Assim, eu não tenho como controlar o que está crescendo ali, tá? Uhum. Então, para uma pessoa imunodeprimida, com certeza vai ser um probiótico que eu vou ou vou pedir para comprar pronto, ou vou manipular, né? Porque Porque hoje tem que ser também muito a gente. seguro, né? Você tem que ter muita segurança. Isso, E a outra exatamente. pergunta que eu quero te fazer, por exemplo, para paciente grávida, é interessante usar isso na gravidez? O probiótico, sim, eu não uso kefir e nem kombucha, porque o kombucha, ele principalmente, ele é bem fermentado e tem um teorzinho de álcool, bem pouco, mas tem. Ah, aí não pode. Eu não uso. Para gestante, eu prefiro usar manipulado mesmo, né? O que É. acontece é que a gente já sabe que não necessariamente esse probiótico precisa estar vivo, né? A gente sabe que só o DNA desse probiótico, se ele chegar no Ah, nosso corpo, porque isso era uma dúvida também antigamente muito grande. Mas eu tenho que tomar o probiótico vivo, né? E aí, por isso essa coisa do kombucha, por isso essa coisa do kefir, porque do ali você tá kefir. vendo ele vivo, né? Você tá vendo a produção Aham. sendo feita. Então, assim, não precisa estar vivo, né? Ele precisa simplesmente chegar, mesmo que chega ali um restinho dele, o DNA dele só já Já tem uma, já incentiva. faz um efeito. Faz muito, né? Isso aí também já está bem provado, né? Então, e não tem só esses probióticos que você compra na farmácia. Esse da farmácia é muito mais fácil, né? Porque já Você está vai pronto. É em lá, cápsula ou em pó, né? Isso, tem cápsula, tem pó. Só que você pode também, e eu trabalho muito com isso, manipular o tipo de probiótico Ah, que você quer usar na pessoa. Né? uhum. Então, assim, tem probióticos que vão responder melhor na diarreia, tem umas que vão ser melhor na prisão de ventre. E isso vai muito além disso. Vai, assim, problema de acne, problema de A própria candidíase, depressão, né, Larissa? Até comentei isso com você, depressão. lembra? Aham. Exatamente. Ajuda muito Exatamente. em processo de depressão também, a flora, influencia também. Eu li trabalhos É, mostrando. sim, exatamente. Então, assim, tem todo um processo aí para lidar em relação a isso aí. Certo. E aqui perguntaram se o leite de amêndoa é saudável. Primeiro, assim, não é leite, né? É um extrato, porque É um ele não é extrato, né? fonte. Isso, ele não é fonte de proteína, porque para mim leites são fontes de proteína. A gente até fala que é um leite porque fica branco, mas ele não Aham, substitui nutricionalmente, ele sim. não substitui a proteína do leite. Então, Aham. isso às vezes é assim, o de amêndoa, por exemplo, eu boto na porção de gordura, porque ele é mais gordo, né? Do que ele tem bastante Aham. gordura. Então, quando você Você vai conta fazer com uma as calorias dieta, como se fosse a gordura, né? Quando você conta a caloria. na hora que eu vou montar a dieta, mas assim, com certeza é saudável, né? Se você fizer em casa, melhor ainda. É super fácil de fazer. Eu deixo de molho, jogo a água fora depois e depois bato com um pouco de água e coo. Então, assim, fica uma delícia. Talvez fosse interessante tomar o extrato e depois usar aquela que ficou coada e misturar numa vitamina, aproveitar a própria amêndoa, porque é Eu faço fibra, tudo. não Eu é? misturo, faço uma pastinha, entendeu? Não sei nada, não pode Aproveita, jogar. porque ali é a parte boa também dela, né? Sim, Importante. sim, não pode A parte nutricional, né? Vamos jogar. dizer assim. Sim, não, e a fibra, né? Que é o pré-biótico, que você perguntou lá o que Isso, que a era diferença entre um e outro. isso, o que que é pré-biótico, né? O Aham, pré-biótico é quem vai alimentar o probiótico. Né? aham. Então, assim, você não adianta você ficar tomando probiótico também se você tem uma alimentação pobre em fibra, né? Se você não come fibra. E hoje em dia, por mais que a gente, às vezes rola da gente virar e falar assim, eu vou tirar o glúten, né? A gente sabe que teve essa moda aí, vamos tirar o glúten, né? E aí, Completamente.
vamos tirar tudo. E aí acabou que se tirou muita fibra também da alimentação, né? Às vezes das Muito. pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu vi que alguém colocou aí que fez o kefir de leite e não teve resultado, né? Aham. E realmente não vai ter, entendeu? Porque não é só o probiótico, é toda uma É todo o mudança. processo. Isso, e chega muita gente no consultório, às vezes, com uma alimentação completamente desregulada, mas assim, completamente, assim, que a gente não, É né, porque, fica assim, assim, meu existe Deus. uma questão, né, Larissa? Não sei se você vai concordar comigo, dessa coisa da praticidade. Então, a pessoa, ela não tem aquele, vamos dizer assim, o hábito, né, o ritual de se alimentar, até porque às vezes não tem tempo. Não tem tempo de Sim, fazer sua própria refeição. Então, você pega o que é mais prático. O que é mais prático é o que já está pronto, congelado, alguma coisa industrializada e come rápido. E a maioria é carboidrato, é massa, é glúten, né? pois é, e Esse aí é o problema. não tem fibra, né? Não tem fibra e É, aí não tem. prejudica Não tem. também. Prejudica a É. tua flora. E Então não fibra. adianta. Então não adianta tomar uma cápsulazinha de Prolive. Não vai adiantar, vai gastar dinheiro à toa, né? Não, E aí é não nesse vai. momento que a gente fala assim, olha, não adianta, você não é isso, não é assim que vai funcionar. Você realmente precisa ajustar a tua É. alimentação. E aí o probiótico vem depois fazendo aquele trabalho fino, entendeu? Aquele trabalho assim de final, né? Na gestação é Finalização. importante. É. Isso, finalizando o trabalho, exatamente. Na gestação é importantíssimo, né? Porque a mulher Aham. geralmente tem uma alteração de imunidade na gestação, né? A gestante tem É. uma imunidade mais menor mesmo, né? É. Ali. Ela é Então, imunodeprimida para poder isso. sustentar e não rejeitar aquele ser que está dentro dela. Então, ela já é Pronto. A fisiologicamente explicação imunodeprimida. perfeita, né? Exatamente. É da obstétrica. É, eu estava tentando aqui uma palavra aqui para poder. Porque quando fala Isso. imunodeprimida, parece assim, nossa, tá doente. Não, ela não está doente, é o corpo, né, que está fazendo isso É. para ela não perder o neném, né? Então, assim, é importante ela cuidar disso, né? Então, com a Aham. alimentação. E aí, lembra que a gente falou aonde é feita essa flora, né? É na gestação. Então, a mãe tomar também, né? Sim, Isso também vai ajudar, né? Eu acho que é por aí. sim. E você, eu gostaria que você pelo menos citasse isso, porque eu comecei a ler mais sobre isso, me interessar, né? E eu achei interessante porque é um tratamento, né? Uma coisa assim muito estranha, mas eu tenho que falar, que é o transplante de fecal, né? De microbiota, né? E eu achei isso uma coisa assim super interessante. Na verdade, Sim, ele eu só é acho. autorizado, né, para situações extremas em que a pessoa tomou toneladas de antibiótico por algum motivo e teve sua flora totalmente destruída e foi colonizada por um clostrídio, que é uma bactéria nociva, vamos dizer assim. Então a pessoa tem diarreia sem parar, não para de ter diarreia, vai ficando totalmente desnutrida e o tratamento tem que ser através do transplante dessas fezes de alguém da sua família, de preferência que conviva com essa pessoa, e essas fezes são colocadas dentro do aparelho digestivo para tratar, para curar esse problema. Eu achei assim muito interessante. Eu nunca tinha visto É, isso, né? Então eu fui é, estudar e achei o máximo. então, quando você falou como a gente faz para recuperar a nossa flora, né? Então, eu ia até nessa hora eu ia falar, mas eu achei que não cabia, né? Mas de Aham, fato é isso, né? Tem hoje, a gente sabe que tem esse transplante de microbiota. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai ser muito prático. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais fácil do que é hoje. O tabu vai ser bem menor em relação a isso, né? é. Porque assim, Talvez se a gente conseguisse, Larissa, só separar essa flora, né, de uma sim, forma com mas todas. lavado, alguma coisa, para não colocar Mas diretamente as fezes dentro da pessoa, né? Que é uma coisa que não, mas choca. mas assim, mas tem sim, se faz. E é um trabalho no laboratório, obviamente, né?
Não é uma... E ainda é um trabalho ainda muito de início, né? Assim, ainda Muito não de tá... início. É como... Eu É vi que como eu tem já até falei... algumas universidades no Brasil, universidade no Rio Grande do Sul e a UFMG, em Minas Gerais, que eles fizeram essa experiência, né? E usaram uma sonda nasojejunal, na verdade, né? Colocaram através do nariz e ali injetaram uma quantidade de, seria assim, 500 ml de soro para 100 gramas de fezes. Dilui naquele soro e coloca diretamente no estômago da pessoa. O ideal é que seja no estômago para que a mudança já comece aqui em cima dessa flora, Sim, entende? E não só no colo, né? No colo sim. intestinal. Eu achei interessante. Não, Falei, gente, que loucura, né? tem. É transplante fecal, né? Transplante. E tem resultados muito bons, como você falou, em pessoas É, que não adianta, entendeu? Assim, tem coisa... Quando a gente destrói essa base, né? E aham, morreu, né? Assim, se você não fizer isso, a pessoa não tem como sobreviver num mundo normal, né? Não absorve nada, aham, não faz nada. Essa coisa da microbiota, ela é muito importante. Só que ainda é muito controversa porque está no início. sim, está no Tá início. no início. Apesar da gente já saber muito, eu acho que a gente, assim, é só a ponta do iceberg. Também Né? Eles concordo. falam Eu acho que... que é uma coisa que tem que ser ainda tem que ter muita pesquisa, né, para isso. É, Agora, por é. exemplo, eu li trabalho dizendo que se você pegar a microbiota de uma pessoa magra, teoricamente, né, foi feito em rato também. Não sei se você leu isso, Larissa. Sim, E sim. você colocar essas fezes, né, e colocar no organismo desse rato, e que o rato é gordo, vamos dizer assim, ele emagrece. Aham. Ele se Sim, torna há magro e pouco tempo, vice-versa. há Aham. pouco tempo teve até um problema aí, enfim, um fake news aí com aquela Maíra Card, que é uma blogueira aí, sobre isso, sobre Ah, é? microbiota de magro. Microbiota Ah, de sim. magro. E aí foi uma Ah, coisa, assim, tem uma microbiota de magro, era uma coisa dessas, porque de fato é diferente. A microbiota do obeso é diferente. Isso daí é também já diferente. está claro, né? Então, assim, Mas a eu gente acho também não que... sabe aquela história, você não sabe se é o ovo ou a galinha. Eu estudando, eu pensei, não sei se você concorda comigo. Eu não sei se a microbiota da pessoa obesa, vamos dizer assim, ela está destruída porque ao longo do tempo ela foi destruída e acabou se tornando uma Uhum, microbiota típica daquela pessoa. uhum. Enquanto que a do magro, Sim, na verdade, eu não sei se é causa ou se é efeito, entendeu? Eu fiquei na dúvida. Porque, na verdade, pois pode é, ser ainda efeito. pode Eu acho ser, que isso é que não pode tem como a ser. gente saber ainda, entendeu? Tem que ter muita Então, pesquisa para você diferenciar uma coisa da outra. muita pesquisa para a gente não cair no marketing, né? Porque assim, o marketing gosta, porque probiótico é caro. No Brasil ainda é muito caro. Você ir Tudo é muito comércio farmácia. também, né? Exatamente, Tem é isso. muito caro. Então, por isso que assim, eu É. acho que o alerta tem que ser nisso, entendeu? E vem muito nisso, porque eu vou tratar com probiótico. Calma, que esse probiótico tem que chegar Aham. lá no seu, onde ele tem que chegar. Né? Não adianta ficar, porque ele não vai resolver todos os seus problemas, não. Sim. Tem muita Não, gente não vai. achando aí que vai resolver o problema tomando probiótico, né? E não é. Não é mesmo. Agora, Larissa, eu vou te falar. Hoje eu atendi uma paciente que ela fica 30 dias sem ir ao banheiro. Peraí que meu olho fez assim agora. Meu Fez igual aquele olho do Deus! bonequinho, juro. 30 dias sem ir ao banheiro. Falando sério, ela falou isso pra mim. É Caramba! inacreditável. Gente! Não, inacreditável, inacreditável. E prejudica, né, Inacreditável. a circulação de tudo, né? Porque a circulação de Gente, estrogênio, reabsorção de toxinas, né? Porque, assim, as fezes, a porque gente está essas falando... toxinas são reabsorvidas para, não é? Sim, Não são reabsorvidas? São reabsorvidas. Isso é muito assim, sério. a mulher tende, né, a simplesmente levar essa questão da prisão de ventre como uma coisa normal, tá? É, Não sei se não você é normal. repara isso. Não Sim, sei se mas eu você acho repara isso. também, em comparação com o homem, outro dia até numa outra live eu comentei sobre isso, mas a questão anatômica ela é muito importante para a mulher também.
pela questão do útero, a posição do útero em relação ao reto, o sigmoide, anatomicamente falando, do homem é muito diferente. Ele não tem nenhum órgão ali que possa estar próximo, ou muito, assim, muito próximo, modificando um pouco. Então, o colo sigmoide, em nós mulheres, ele já tem uma posição, às vezes, um pouco alterada pela questão do útero. No homem não tem isso, a anatomia é diferente. Então, depois eu fiquei pensando, falei, provavelmente tem a ver com a questão anatômica, porque é muito diferente a pelve do homem com a pelve da mulher, entendeu? Sim, por dentro, sim. anatomicamente falando. Mas não é normal, entendeu? Não é normal, não é normal. Ir ao banheiro. A gente precisa ir ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. E as fezes, elas têm que ter, né? Assim, elas têm que ser lisas, né? Mais ou menos. É isso que eu queria te perguntar. O que eu posso considerar? Eu tenho, as minhas fezes são normais. Ela por exemplo, elas têm que boiar ou elas têm que afundar. Não tem uma história dessa? Então, o melhor é que ela afunde. Se tiver boiando, significa que tem gases em excesso ou gordura, né? Gordura. Também, né? Em excesso. Né? Então, assim, as fezes, elas não é para boiar, não. Né? Assim, é para... Elas têm que afundar. Isso, exatamente, né? E o formato é como uma banana mesmo, tá? Só que marrom. A cor é marrom. Então tem que ser uma banana marrom. Isso. Sim, porque o assunto é esse, a gente tem que falar. Exatamente. E assim, tem uma escala que eu costumo mostrar para os meus pacientes no consultório, é a escala de Bristol, que é a escala das fezes. Tem escala 1, 2, é a escala 4 lá, né? Se vocês depois quiserem ver lá, é o 4, né? E aí, então, ela não pode ter... Tem que ser inteira, né? Porque às vezes tem aquelas que tem várias bolinhas. Então, cada coisa significa, né, falta de água, falta de fibra, alergias alimentares, né? Então, assim, a prisão de ventre não se trata só com probiótico, né? Tem muitas coisas para a gente fazer. E eu te perguntei também uma coisa, Larissa, que eu acho, assim, importante também, me chama a atenção. Lógico, a gente sabe que tem algumas patologias que causam um odor muito ruim às fezes, né? Por exemplo, se você tem perde sangue, você tem um processo qualquer inflamatório ou um câncer ou uma doença que leve você a ter sangue nas fezes, o cheiro é muito ruim, né? Sim. Só que sempre é esse sangue, a presença do sangue. Às vezes as fezes têm um cheiro muito desagradável. Tem pessoas que têm essas fezes com um cheiro insuportável. Eu queria saber se isso fala um pouco a favor da saúde dessa pessoa ou não. Tem a ver isso? Fala. Tem a ver isso? Claro que fala. Sim. Porque o que acontece? Essa pessoa aí provavelmente chegou com um alimento íntegro no intestino. Ela não mastigou. Não mastigou. Ela acha que o estômago tem dente, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, o estômago não tem dente, gente. O dente é na boca. Né? Não é no estômago. E aí o estômago não deu conta, jogou isso no intestino. Chegou no intestino, fermentou com as bactérias ruins. Clostrídio, geralmente. Bacterióides, clostrídio. Exatamente. E esses vão dar o cheiro ruim nas fezes. Né? Não é que fezes têm cheiros bons, não, gente. Não é também pra gente achar que alguém caga cheiroso, né? Mas assim, não é. É verdade. Também não, porque senão a né? pessoa já vai... Senão a pessoa fica assim, nossa, meu Deus, eu tô com problema, né? Não é. Mas assim, tem um cheiro que é um cheiro muito ruim, né? Então, realmente, essa pessoa tá precisando aí, né, ter um problema. Alergias, né? A gente sabe que às vezes intolerância à lactose, coisas que vão dar esses gases aí bem fétidos, né? Assim, bem fétidos. E queria te perguntar uma coisa também, Laís. Queria que você falasse. Quando a gente fala essa questão do glúten, dizer que existe a doença celíaca, não é que todo mundo tem alergia a glúten, não é verdade? Exatamente. Explicar que isso não é para todo mundo. Não é. E não é também, doutora, a gente tem muito... Você falou já, diminuir carboidrato. Quando a gente fala de diminuir o glúten, é que não é para ficar comendo café da manhã com pão,
almoço com macarrão. Aí à tarde você come um biscoitinho e à noite você chega em casa, você come um pãozinho. Então, assim, concorda que Não isso daí dá. é um excesso? É um É. excesso. Tem que haver Então, as um pessoas exatamente, as pessoas confundem equilíbrio. o evitar com o não comer. Você fala assim, Uhum. olha, evita comer um negócio. Pronto, acabou. A pessoa já acha que não vai comer aquilo Não nunca pode mais. comer mais. Agora, quem é celíaco, isso assim, É é uma diferente, coisa uma muito comum. patologia. E hoje a gente sabe que isso também é muito comum, uma doença autoimune, né? Então, assim, e hoje em dia a gente tem muitas doenças autoimunes surgindo aí, né? Assim, de É. pá, né? Assim, tem que investigar, dependendo dos sintomas, tem que se É. investigar. E se for doença celíaca, não pode realmente ficar comendo glúten, né? Porque aí você pode desenvolver um câncer no futuro, né? Uma Porque coisa aí você mais está grave. estimulando cronicamente aquela inflamação, né? Isso, Consumindo exatamente. glúten, e É, o intestino está permanentemente inflamado, né? é. Então, assim, a partir do momento que ele está inflamado, a mucosa dele se abre para que Uhum. você absorva substâncias que não são interessantes para o organismo, né? Isso Então, aí. isso aí começa a cair na corrente sanguínea a inflamação. Então, isso começa exatamente dali do intestino, né, Larissa? Exatamente. Tudo começa no intestino. Então, assim, a gente vai ter muito que estudar sobre isso aí nos próximos anos. É. Eu acredito Eu que acho a que gente. talvez o ideal, assim, se a gente chegasse no melhor dos mundos, né, seria Uhum. estudar as fezes das pessoas e a partir dali ver exatamente qual é a grande quantidade de substâncias que ela ingere erroneamente, vamos dizer assim, e a partir Sim, daí corrigir isso, né? Conseguir com corrigir isso. certeza. Com certeza. Aí, para completar, a gente faria um exame genético antes e aí pronto, entendeu? Aí a Aí gente. fecharia, é verdade. Mas É. assim, é, eu acho que a gente também ter esse hábito, porque às vezes até eu cometo esse erro também, por exemplo, de não ter paciência para mastigar. Mas a mastigação, eu não sei se você já ouviu falar disso, nem sei se isso é mito, mas dizem que a gente tem que mastigar pelo menos 30 vezes cada vez antes de engolir o alimento, né, Larissa? Não sei Eu se acho existe assim. um Eu sei, número não existe específico. porque isso depende da intensidade, né, da que você faz também, né? Porque tem gente que tem mais força, enfim, a posição do dente, tudo Do isso influencia. dente. Isso. Eu digo que a comida tem que deixar de ser comida inteira, porque assim, arroz, né, você mastiga ali, né? Não é ficar com aquilo ali e ficar engolindo inteiro. É básico o seguinte: a pessoa está bebendo água ou alguma coisa junto com a comida. Ela não mastiga. Não mastiga. Porque a água já Essa empurra, né? exatamente. Essa Eu nunca pessoa. tomo líquido na refeição. Eu não Eu tomo também líquido. não. Não Nunca tomo tomei. e é por isso. É para me É. policiar. Porque essa mesma sociedade aí, que não dá tempo da gente comer, não dá tempo da gente fazer nada. Você falou assim, as pessoas querem as coisas práticas. É porque Rápidas. a gente não administra o nosso tempo. A gente deixa o tempo administrar a gente. Concordo, Larissa. Eu sou a melhor pessoa para te falar isso. Não, mas eu também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tá aqui, né? A gente tá aqui falando que a gente Aham. também tem que mudar, porque. E aí é isso. E isso faz mal para nossa microbiota, porque a gente não come Não. direito. Já E aí começa tudo errado, né? A gente tem que comer mais devagar. Eu sei que é difícil. É um exercício, né? É um sim, exercício diário, um exercício diário. diário ali que a gente tem que fazer. E várias vezes ao dia, né? Porque a gente não pode comer uma vez só, né? A gente vai comer várias vezes, E né? sem contar que eu acho que o fato da mastigação mais prolongada, ela te dá uma sensação de saciedade, né? Eu acho que completa esse ciclo da saciedade no nosso cérebro. Não sei se estou falando alguma coisa Não, que não procede, mas não, acredito tá que sim, super entendeu? certo, super certo. É a mastigação, é o ato de engolir, é quando a comida chega no estômago, tudo isso são sinais, entendeu? Só que a gente não dá tempo, a gente quer comer, quer sair correndo, né? E ainda É. culpa o nosso corpo porque a gente fica cansado depois de comer. Eu tenho paciente que não almoça porque fica cansado depois do almoço. Você acredita? Não almoça porque fica cansado? Ah, porque dá tipo, porque baixa um pouco, né?
Ah, entendi. Então, assim, para você ver como que as pessoas resolvem os problemas. Assim, deixam de lado uma coisa que a gente considera tão importante. É importante, a gente tem que dar importância a isso. É a nossa vida, é a alimentação, é o sono, são as coisas básicas, né? Sim, Para que possamos sim, é ter a saúde, saúde, né? né? É a nossa saúde, É. exatamente. Isso também tem que ser importante. A gente tem que arrumar um tempo na nossa agenda para cuidar da gente, né? Mas acho que agora o pessoal que está assistindo a gente, quando eles forem comer, eles vão lembrar, poxa, a doutora Larissa falou que eu tenho que comer devagar, que eu tenho que comer Não, melhor. Porque essa nosso questão. objetivo é esse, né, Larissa? Exatamente. E falar assim, e as pessoas lembram mesmo quando eu falo, gente, estômago não tem dente, é um saco, não é um órgão liquidificador, Não, não entendeu? é. Não é, Ele vai não é completar o assim que que a funciona. boca começou, né? O que os dentes começaram. Os dentes Exatamente. estão aqui para isso, né? Isso, e o intestino, o que tem que chegar no intestino é o caldinho, é o sumo daquilo tudo, entendeu? É o final. Com água. Então, a água é muito importante para a microbiota, né? As pessoas nem água não bebem, né? Então, assim, Nem bebem água. água. Água também é importante para a microbiota. Gente. Larissa, a gente está quase acabando. Infelizmente, né? Tá 2 ótimo. minutos, eu acho. Conversa tanto, tanta coisa para falar que acho que uma hora nem dá tempo. Mas, assim, tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, alguma mensagem que você gostaria de deixar ou passar para quem está nos assistindo? Eu acho que é isso, né? Tenha um tempo para comer, né? E comer alimentos saudáveis, alimentos o mais próximo possível da natureza, que é só sucesso com a sua microbiota. Evitar os processados, né? Principalmente, né? Tudo que tem Exatamente, processado, ele só tudo, faz mal, tudo. né, Larissa? E Só procurar mal, só nutricionista, mal. né? Procurar Ah, nutricionista é bom, é para bom. ter a sua orientação, para ser orientada, né? Que acho que é a melhor coisa, né? A melhor Eu profissional. acho. Exatamente. Larissa, Porque a olha, gente tem que. muito obrigada, tá, pela tua participação. Te Tá agradeço muito. Eu bom, acho que foi muito proveitosa, tá? E que tá você bom. continue sendo essa profissional maravilhosa que você é, tá bom, meu amor? Ai, obrigada, obrigada. Olha, Um um beijo, beijão, muito querida. obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você e agradeço por todas nós, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau. Um beijo, querida. Tchau.